Vamos lá, é sempre uma hora boa para a gente falar de saúde. Vamos começar a semana com um assunto importante para a gente. Te lembrando, você também pode participar aqui do quadro, só usar a hashtag correspondente médico lá no Twitter ou pelo @CNN Brasil. Doutor Fernando já está por aqui. Muito bom dia. Bom dia, Stephanie. A gente adora quando você participa e manda, enfim, a sua questão, porque sempre é muito bom e importante falar de saúde. Exatamente. E o nosso tema hoje, hein, pessoal, é inteligência emocional. Na última semana, o ex-campeão de boxe, Mike Tyson, foi filmado agredindo um homem dentro de um avião lá nos Estados Unidos. Em imagens obtidas pelo site TMZ Sports, o ex-pugilista, aparece batendo em outro passageiro que estava sentado atrás dele. Essa não é a primeira vez que Mike Tyson é envolvido em episódios polêmicos de comportamentos agressivos. Ele ficou conhecido por ter mordido a orelha do ex-boxeador Evander Holyfield durante uma luta. Isso aconteceu há 25 anos atrás, para quem tem memória, né? O caso do avião, agora, na semana passada, chamou a atenção para a discussão sobre inteligência emocional e a capacidade da gente lidar com as nossas emoções. Esse tema, inclusive, foi popularizado pelo psicólogo e PhD da Universidade de Harvard, Daniel Goleman, em 1995, com o livro best-seller Inteligência Emocional, a teoria que redefine o que é ser inteligente. Esse conceito pode ser dividido em 5 habilidades aí: autoconhecimento emocional, controle emocional, automotivação, empatia e desenvolvimento dos relacionamentos interpessoais. Doutor Fernando Gomes, esse assunto chama bastante atenção porque o Mike Tyson, ele reage a uma provocação que ele sofreu desse outro passageiro que estava sentado atrás dele. Quais são as características de uma pessoa emocionalmente inteligente? Bom, o que a gente sabe, Stephanie, é que a inteligência ela é múltipla e, na verdade, até um neurocientista anterior a Daniel Goleman, que é o Howard Gardner, também de Harvard, descreveu essa característica das múltiplas facetas possíveis. E Daniel Goleman trouxe a público, não só ele, mas na verdade já representando uma corrente de pensamento dentro da neurociência, mas ele foi o principal a trazer a público essa ideia da inteligência emocional, que é a habilidade que a gente tem de gerenciar as nossas emoções e de alguma forma ter mais controle sobre essa resposta que muitas vezes acaba sendo instintiva. Então, o que é uma pessoa que tem uma inteligência emocional bem desenvolvida? E lembrando que, dependendo da situação, que qualquer um de nós, até o mais inteligente do ponto de vista emocional, for colocado, na verdade pode acabar apresentando uma descompensação. Capacidade de lidar com as emoções e requer o equilíbrio, principalmente entre a manifestação cognitiva que nós temos no sistema límbico, que é a parte mais interna do cérebro, que tem correlação com as emoções, e as habilidades que existem em cada um dos hemisférios. Existe um dito popular dizendo que o hemisfério direito é muito correlacionado com as emoções e o esquerdo com a razão. Isso principalmente porque a nossa linguagem ela está mais desenvolvida na maior parte das pessoas do lado esquerdo. Então, uma pessoa com uma inteligência emocional equilibrada e bem desenvolvida é capaz de amortecer estímulos que muitas vezes acabam sendo julgados de uma forma inapropriada do ponto de vista de convívio social, Stephanie. Quer dizer, a inteligência é aquela capacidade que a gente tem de usar os nossos conhecimentos e a gente consegue desenvolver isso. Com a inteligência emocional é a mesma coisa? A inteligência emocional é aquele toque a mais. O conceito geral de inteligência é a capacidade que a gente tem de resolver problema. Então, quando você pega, por exemplo, um atleta de alta performance, não vamos nem falar do pugilismo, vamos falar de qualquer outro tipo de esporte. O que faz a diferença que muitas vezes leva uma equipe ou um atleta a subir ao pódio não é a habilidade física, motor, a coordenação, a inteligência espacial ou corporal sinestésica. É a inteligência emocional. É aquela habilidade de lidar com a pressão, de lidar com o desconforto, de conseguir gerenciar o circuito cerebral do prazer. O que eu quero dizer com isso? Eu suporto uma situação desagradável, entendendo que lá na frente eu vou ter um desfecho melhor. Além também de todo o processo empático, como você falou, uma das 5 habilidades, né? A empatia é aquela capacidade que a gente tem de entender e compreender o que está passando ou o que deve estar passando dentro da cabeça de com quem eu estou me relacionando naquele momento. E como é que a gente lida com essas emoções de forma prática, doutor Fernando? Porque tem hora que acontece uma situação que nos tira do sério, como foi o caso aí do Mike Tyson. Alguma situação nos tirou do sério, quer dizer, a gente deve respira. Como é que a gente faz isso na prática? Bom, a gente sabe que se nós tivermos uma válvula de escape, muitas vezes já desenvolvida de propósito ou não, é possível permitir que esse copo ele não se encha e acabe transbordando. A gente precisa criar
rotina e precisa, na verdade, ter alguns mecanismos que fazem com que a gente consiga reequilibrar as emoções. Respeitar momentos de descanso. Então, o sono é algo que, se acaba sendo comprometido, pode levar o indivíduo a ter uma inabilidade emocional, em termos de inteligência emocional. Práticas como, por exemplo, atividade esportiva e até mesmo meditação. São situações que fazem com que a gente consiga gerenciar e entender as nossas emoções. É importante, Stephanie, a gente classificar. Muitas vezes você está numa situação, sente um mal-estar, mas seria muito bom você conseguir rotular qual emoção você está sentindo. Eu estou sentindo medo, eu estou sentindo desconforto, eu estou sentindo raiva. O que está rolando por trás disso? Eu estou sentindo amor. O que é? Porque a partir do momento que eu consigo classificar, eu consigo perceber que eu posso manipular e não permitir que isso chegue num ponto em que não tem volta, né? E acaba manifestando aquela síndrome do incrível Hulk. De repente se transforma e aí depois é muito difícil lidar com a consequência. É não deixar que essas emoções, a raiva, o medo, o desconforto, assumam o painel de controle do nosso cérebro. Exatamente, é esse o caminho, é esse o caminho. E para isso você precisa desenvolver uma coisa chamada autoconhecimento. Por isso que quando a gente fala de inteligência emocional, o que vem na sequência é: e o que a pedagogia tem para me oferecer? Sim, a pedagogia das emoções, principalmente na infância, que você consegue ensinar a criança a lidar com as emoções, lidar com frustração, lidar com pressão, para conseguir entender que o mundo, na verdade, ele nunca vai ser estável no decorrer do tempo em termos das emoções que a gente sente. E entender e aprender a navegar nessa coisa tão difícil que muitas vezes é essa questão emocional, é extremamente importante para a gente ter uma vida de relação saudável. O autoconhecimento é importante, doutor Fernando, mas imagino que o auto-perdão também, né? Porque às vezes a gente perde o controle em alguma situação, mas a gente já sabe que tirar o aprendizado disso é importante para que numa próxima não se repita também, né? Sim, e muitas vezes a gente tem mecanismos externos que podem ajudar. Por exemplo, talvez se os comissários de bordo tivessem trabalhado de uma forma mais ativa, evitando aquele assédio tão insistente daquele fã que, pelo que eu entendi, ele estava embriagado, também não estava no melhor de si, provocando, no caso, o Mike Tyson, talvez o desfecho seria diferente, Stephanie. Perfeito. Doutor Fernando, sempre muito bom, né? A gente falar de inteligência emocional. Os aprendizados são sempre muito úteis. Obrigada pela companhia por mais um dia. Obrigado você, Stephanie. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.